Em resumo, o capítulo 15 de Esté é um relato detalhado e emocionante, carregado de momento decisivo de Esté. Ele enfatiza sua coragem, sua vulnerabilidade e, crucialmente, a intervenção direta e milagrosa de Deus, que transformou a ira do rei em doçura. Este capítulo prepara o terreno para a revelação da trama de Amã e a salvação do povo judeu. Livro de Esté, capítulo 15. Mardoqueu mandou pedir a Esté que fosse ter com o rei para lhe pedir graça e suplicar em favor de sua pátria. Recorda-te, mandou-lhe dizer, do tempo de sua humilhação, como eras alimentada por minhas mãos. Amã, o primeiro dignatário após o rei, falou contra nós para nossa ruína. Roga, pois, ao Senhor e fala ao rei por nós. Livra-nos da morte. No terceiro dia, terminando sua prece, Esté despiu suas vestes de dor e revestiu suas vestiduras de cerimônia. Assim adornada, depois de ter invocado a Deus, árbitro e salvador universal, tomou consigo 2 servas. Apoiava-se sobre uma como uma pessoa delicada, ao passo que a outra seguia, levando a cauda de seu vestido. Estava rosada como uma flor de beleza, de rosto alegre e atraente, mas com um coração angustiado pelo temor. Passou, pois, todas as portas e se apresentou diante do rei. Assuero estava sentada em seu trono, revestido de todos os ornamentos de sua majestade, coberto de ouro e de pedrarias, e seu aspecto era imponente. Logo que o rei levantou a cabeça, radiante de esplendor, e dirigiu seu olhar cheio de cólera, a rainha, mudando de cor, desfaleceu e se deixou cair sobre os ombros da criada que a acompanhava. Deus mudou então em doçura a cólera do rei. Todo perturbado, levantou-se precipitadamente de seu trono e a tomou nos braços até que ela voltou a si, procurando acalmar seu temor com doces palavras. Que tens, Esté? Perguntou ele. Sou teu irmão, não temas. Não morrerás, porque nossa ordem não concerne senão ao comum do povo. Vem. Levantou o cetro de ouro e o aproximou de seu pescoço e a beijou, dizendo, fala comigo. Meu Senhor, eu te vi como um anjo de Deus, e o temor de tua majestade pôs no avesso meu coração, porque és maravilhoso, Senhor, e teu rosto está cheio de graça. Dizendo essas palavras, desfaleceu de novo sem sentidos, o que encheu o rei de consternação, enquanto todos seus servos procuravam reanimá-la. O capítulo 16 de Esté vai concluir este grande livro, no qual apresenta a íntegra do segundo edito real que anula o plano genocida de Amã e defende os judeus. A carta é uma peça de propaganda que reabilita a imagem do rei, descredita Amã e glorifica o Deus de Israel, transformando um dia de morte em um dia de salvação. Livro de Esté, capítulo 16. Eis a cópia da carta. Assuero, grande rei, aos 127 sátrapas, aos governadores das províncias, desde a Índia até a Etiópia, e a todos os que dirigem nossos negócios, saudação. Há muitos que, cumulados de honras, pela grande bondade de seus benfeitores, tornaram-se arrogantes. Não somente se dera a oprimir nossos súditos, mas, incapazes de se contentar com as honras recebidas, moveram maquinações contra aqueles que os tinham beneficiado. E não contentes em banir do meio dos homens os sentimentos de gratidão, chegam até a imaginar na inchação faustosa de uma sorte inesperada, poder escapar à justa vingança do Deus que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram as calamidades irremediáveis, os que detêm o poder, e os tornaram cúmplices da morte de inocente, abusando, por uma mentirosa malícia, da simplicidade e da probidade dos príncipes. Isso é o que se pode verificar, não tanto pelas reações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar, quando examinamos os fatos criminosos, de vós conhecidos, perpetrados por essa calamidade de homens indignamente revestidos de autoridade. Em consequência disso, é necessário vigiar, para assegurar no futuro para todos a tranquilidade e a paz do reino, realizando mudanças e julgando prudentemente os acontecimentos que se apresentam para enfrentá-los sempre com equidade. Ora, pois é assim que o macedônio Amã, filho de Amadaste,
homem verdadeiramente estranho ao sangue dos persas e muito alheio à nossa bondade, embora gozasse de nossa hospitalidade e fosse favorecido de nossa universal benevolência, a ponto de ser chamado nosso Pai e de ver todos se curvarem diante dele até a terra, com quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real, não soube conter sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida, por insinuações cautelosas e sutis. Procurou a morte de nosso Salvador e grande benfeitor Mardoqueu, como também a de Esté, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim, isolados para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus que o criminoso votava à morte, verificamos que não eram de modo algum malfazejos, mas pelo contrário, dirigidos por leis muito cheias de equidade, e que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo, o qual nos conserva a nós, como a nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amadaste, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Susa, com toda a sua família, tendo-lhe Deus, o Senhor Universal, infligido prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia desse presente edito seja fixada por toda parte. Deixai os judeus observar suas leis com toda a liberdade e prestai-lhe assistência para que se possam defender contra todos os que os ataquem no dia marcado para a ruína deles, isto é, no dia 13 do 12º mês chamado Adá. Porque esse dia marcado para a perda da raça escolhida, Deus, o Senhor Universal, o trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrareis esse dia memorável com grande alegria, como uma de vossas solenidades, a fim de que agora e daqui em diante seja um dia de salvação para nós e para os persas, de boa vontade, e uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda a cidade e toda a província que não observar essas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Desse modo se tornará não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para os animais selvagens e para as aves. Nesse trecho do capítulo 9 de Romanos, Paulo demonstra que a inclusão dos gentios na salvação e a salvação de um remanescente de Israel são consistentes com as profecias do Antigo Testamento. Ele conclui que a razão pela qual muitos judeus não alcançaram a justiça foi porque a buscaram pelas obras da lei e não pela fé em Cristo, que se tornou uma pedra de tropeço para eles. Romanos, capítulo 9, dos versículos 25 ao 33. Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada que não era amada. E no lugar mesmo em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos de Deus vivo. A respeito de Israel, exclama Isaías, ainda que o número de filhos de Israel fosse como a areia do mar, só um resto será salvo. Porque o Senhor realizará plenamente e prontamente a sua palavra sobre a terra. E ainda como predisse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um rebento, ficaríamos como Sodoma, seríamos como Gomorra. Então que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação a que vem da fé, ao passo que Israel que procurava uma lei que desse a justificação não a encontrou? Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crer não será confundido. Hoje também vamos ler o capítulo 10 de Romano, que revela o profundo desejo de Paulo pela salvação de Israel, apesar de seu zelo equivocado. Ele explica que a justiça para a salvação não vem das obras da lei, mas da fé em Cristo, que é o cumprimento da lei. A salvação é apresentada como um dom acessível a todos, judeus e gentios, que confessam Jesus como Senhor e creem em sua ressurreição, invocando seu nome. Esta passagem é fundamental para a compreensão da justificação pela fé e da inclusão universal no plano de salvação de Deus. Romanos capítulo 10, dos versículos 1 ao 13.
Irmãos, o desejo do meu coração e a súplica que dirijo a Deus por ele são para que se salve, pois lhe dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas um zelo sem discernimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitar à justiça de Deus, porque Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, porque todos têm o mesmo Senhor, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em resumo, o trecho do Salmo de hoje é um lamento pungente que invoca a Deus como pastor e rei de Israel, pedindo sua intervenção poderosa. O salmista expressa a profunda angústia do povo sob a ira divina, que se manifestou em grande sofrimento e humilhação diante das nações. O clamor central é por restauração e pela manifestação do favor de Deus, para que o povo seja salvo e a glória de Deus seja reafirmada. Salmo 79, dos versículos 2 ao 7. Escutai, ó pastor de Israel, vós que levais José como um rebanho, vós que assentais acima dos querubins, mostrai vosso esplendor em presença de Efraim, Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder e vinde salvar-nos. Restaurai-nos, ó Senhor, mostrai-nos serena a vossa face e seremos salvos. Ó Deus dos exércitos, até quando vos irritareis contra o vosso povo em oração? Vós o nutristes com o pão das lágrimas, e o fizestes solver um copioso pranto. Vós nos tornastes uma prece disputada dos vizinhos, os inimigos zombam de nós. Nesse trecho de Sabedoria, capítulo 18, reitera a justiça abrangente da praga da morte sobre o Egito e, por contraste, destaca o poder da intercessão sacerdotal para deter a ira divina quando ela se manifesta contra Israel. A eficácia da oração e do serviço sacerdotal é apresentada como a chave para a proteção divina, com os símbolos das vestes de Arão, realçando a santidade e a glória de Deus manifestadas através do sacerdócio. Sabedoria, capítulo 18, dos versículos 20 ao 25. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ela abateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem repreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso. Opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros. Quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-a dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro. Nas 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema de sua cabeça, vossa majestade. Diante dessas coisas, cedeu o exterminador, e foi diante dessas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.